Olá, muito boa noite a todos nessa oportunidade de mais uma noite de quarta-feira aqui no encontro através da exposição doutrinária, da palestra pública da nossa instituição, Associação Espírita Consolação e Vida. E hoje, com grande alegria, nós recebemos aqui o nosso Leonardo, que vai nos trazer uma mensagem neste princípio do mês de dezembro acerca do Natal. É uma satisfação muito grande, uma vez que você já esteve em 1999 em nossa casa, no início, nos primórdios das nossas atividades, e hoje volta a nos visitar através dessa exposição online, Leonardo. Seja bem-vindo. Então, para podermos fazermos a nossa prece de abertura, vamos fazer uma breve leitura do livro Antologia Mediúnica do Natal, uma página do espírito Casimiro Cunha, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada O Divino Convite. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Vamos então, com o pensamento elevado à figura doce e cristalina do nosso Mestre Jesus, evocar a presença boa e querida dos benfeitores amigos, a fim de nos envolverem em mais esta noite, coroando de paz e de alegria o nosso entendimento, porque a sua mensagem nos chega ao coração uma vez mais. Que possamos estar sensíveis, abertos, receptivos a essa mensagem que nos será trazida nesta noite. Leonardo Faria, irmão mais novo do coração, as nossas saudações fraternas, boas-vindas de receber para aqueles que não o conhecem. Ele integra a União da Mocidade Espírita de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, instituição que nos proporcionou muito dos passos primeiros na doutrina espírita. Ele lá tem atividades diversas, integrando, sendo um dos orientadores do grupo de mocidade espírita, do grupo de jovens, também atuando na exposição doutrinária, como passista, integrando, colaborando lá numa das reuniões mediúnicas da casa, um tarefeiro da nossa ONG. De profissão, é médico, é cardiologista, e hoje, como não poderia deixar de ser, ele nos vem falar ao coração. Não me estendo mais. Seja bem-vindo, Leonardo. Você está com a palavra. Querido irmão Lutênio, agradeço as boas-vindas.
Queridos irmãos da Associação Espírita Consolação em Vida, agradeço a oportunidade de estarmos juntos novamente para fazermos uma reflexão a respeito do Natal, da vinda do Cristo até nós, naquela oportunidade, a fim de trazer a toda a humanidade as boas novas, as leis de Deus, para que, de uma vez por todas, a história da humanidade mudasse de uma maneira profunda e no estudo que faremos hoje, veremos que essa mudança foi significativa para que a humanidade pudesse evoluir moralmente de um modo marcante sob as bênçãos de Deus. E para começarmos as reflexões da noite, nós vamos até o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 6 a 18. Vamos começar as nossas reflexões recordando como foi registrado por Lucas a chegada de Jesus à Terra. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela, Maria Santíssima, havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E a partir desse momento, vamos refletir. Jesus havia chegado à Terra e como estava a situação moral do nosso planeta nessa época em que Jesus chegou até nós. Nós vamos encontrar essa descrição em uma página psicografada por Divaldo Franco, de autoria da benfeitora Joana de Ângeles, e tem o título Elegia do Natal. Elegia significa poema lírico. E essa página foi psicografada
em 15 de setembro de 2008, na sessão mediúnica da noite, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E descreve a nossa benfeitora. Antes dele, Jesus, tudo eram sombras de ignorância, de astúcia e de perversidade. O ser humano encontrava-se reduzido à condição de ilota. Ilota significa pessoa da mais baixa condição social, renegado à miséria ou à ignorância. E o ser humano estava estorcegando, ou seja, torcendo em sofrimentos inimagináveis. O predomínio da força trabalhava em favor da hediondez e do crime, enquanto os valores éticos permaneciam desconhecidos e, quando identificados, alguns eram totalmente desrespeitados. Nunca faltaram, porém, no planeta terrestre, as presenças dos espíritos nobres, que desceram às escuras paisagens para acender a luz do discernimento e oferecer as diretrizes da justiça. Os carros da guerra espalhavam o horror, enquanto a fome e a hediondez campeavam à solta, esmagando vidas que não dispunham de oportunidade de desenvolver-se. A juventude louçã, ou seja, em estado de loucura, e as arbitrárias condições em que alguns indivíduos se encontravam, deles faziam títeres, ou seja, marionetes, e condutores insanos das massas, quase aselvajadas. Generalizada a opressão, a sociedade podia ser dividida em apenas 3 grupos: vencidos, vencedores e não conquistados. As condições de primarismo então vigentes tornavam a existência humana de breve curso, durante o qual se deveria fruir de todos os prazeres imagináveis, custassem todo e qualquer sacrifício exigido. Honra e dignidade valiam o preço da vergonha. Havia, sim, exceções que constituíam oásis morais de esperança, no imenso deserto dos sentimentos. As gerações sucediam-se, enganadas e enganadoras, como contínuas camadas de areia sopradas pelos ventos ardentes dos tempos de desespero. Foi nesse cenário moral torpe, embora a magia encantadora da natureza, que Jesus nasceu. Então, nessa descrição detalhada da benfeitora Joana de Ângeles, podemos concluir que a humanidade se encontrava numa situação moral muito degradante. E Jesus veio justamente através da sua mensagem, através do seu evangelho de luz, começar o processo de modificação de todo esse cenário para melhor. E aí outro questionamento nos vem à mente nesse momento. Quem é o Mestre? Quem é Jesus? Quem é esse Espírito magnânimo que veio até nós? E no Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, começamos a encontrar essa resposta de quem é Jesus. Então, na pergunta 625, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma palavra: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia mais perfeito que Deus nos ofertou.
E Kardec faz um comentário a seguir a essa resposta, nos dizendo o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus veio trazer diretamente de Deus essa sua doutrina do Evangelho para que nós pudéssemos evoluir moralmente e segui-lo como exemplo de conduta e vida. Continua Kardec nos dizendo assim: quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, podemos concluir que, apesar da mensagem do Cristo ter sido deturpada ao longo da história por algumas personalidades, a mensagem dele continua pura e cristalina. Continua a nos consolar, a nos esclarecer, a fazer com que a gente aceite esse convite de nos transformarmos moralmente e aproveitarmos essa oportunidade que estamos tendo aqui na Terra, de estarmos reencarnados, de podermos conviver com os nossos familiares, de podermos trabalhar e também vivenciar em nossa vida essas lições do Evangelho. E complementando essa informação de Kardec, encontramos no livro A Caminho da Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mais informações a respeito de quem é Jesus. Então, no capítulo 1, intitulado A Gênese Planetária, com o subtítulo de A Comunidade dos Espíritos Puros, encontramos as seguintes informações. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Cosmogônico se refere à teoria que explica a teoria do universo, do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez em que esses espíritos perfeitos se reuniram
foi quando se decidia a vinda do Senhor, a vinda de Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, podemos concluir com essas informações de Emmanuel que a época da criação do nosso planeta, Jesus já era um espírito puro, já fazia parte dessa comunidade de espíritos eleitos por Deus para governar o nosso sistema solar. E Jesus é, portanto, o governador espiritual da Terra, o espírito responsável pelos destinos do nosso querido planeta. E já que fizemos, então, essa reflexão a respeito de quem é Jesus, outra pergunta nos surge à mente. Qual o papel dos ensinamentos dele perante a nossa vida e perante a nossa sociedade? Como esses ensinamentos de Jesus interferem no nosso dia a dia? E quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é o espírito Francisco de Paula Vitor, que, através da psicografia de José Raul Teixeira, nos enviou, de maneira mediúnica, através da psicografia do Raul, um livro intitulado Quem é o Cristo? E vamos agora fazer uma reflexão de alguns dos ensinamentos que esse irmão espiritual Francisco nos trouxe neste livro. Então, Jesus perante a lei. Jesus, no Evangelho de Mateus, está descrito o seguinte ensinamento dele: não vim destruir a lei. Então, nos fala Francisco que Jesus Cristo não é aquele que veio destruir as leis divinas. Ele veio, em verdade, dar-lhes execução, desarticulando as leis humanas que, em oposição aos preceitos do Criador, ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoiam a indignidade com que são tratadas tantas comunidades indefesas. Então, os ensinamentos de Jesus vieram fazer uma reforma nas leis humanas, para que elas se tornassem mais justas e mais próximas das leis de Deus. A seguir, vamos refletir sobre Jesus perante a paz. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, Jesus disse: eu não vim trazer a paz. E podemos concluir nesse ensinamento, não vim trazer a paz, mas a espada, que a paz do Cristo é a que ensina o indivíduo a fazer bom uso do corpo biológico, seja ele saudável, seja achacado por qualquer tipo de problema, em qualquer nível, demonstrando a compreensão de que aquilo que Deus nos permite usufruir na Terra, por meio do corpo enfermo ou são, é o que a alma carece para avançar, para progredir no rumo do aperfeiçoamento esperado pelos céus. Muitas pessoas interpretam a paz como se fosse um momento ou uma situação de vida de ociosidade, em que a criatura fica repousando, em que não é incomodada. E, através dos ensinamentos do Cristo, a gente começa a enxergar essa paz de espírito de uma maneira diferente. A gente aprende que a paz não está no exterior,
ela é alcançada, a paz verdadeira, ela é alcançada no nosso mundo íntimo. E só conseguimos esse estado de espírito da verdadeira paz através do trabalho no bem, através do bom combate perante as nossas imperfeições, através da ajuda que a gente pode prestar ao nosso próximo. E Francisco de Paula enfatiza nesse trecho que eu escolhi aqui a respeito do nosso corpo físico, que apesar de muitas vezes enfrentarmos problemas físicos que acabam atingindo o nosso corpo biológico, a gente pode fazer a nossa parte e pode participar desse trabalho do bem, através de uma palavra amiga, através da nossa vontade em praticar a caridade, através da nossa prece, através de uma leitura edificante. Tudo isso a gente pode fazer, mesmo em que, em alguns momentos, a gente enfrente dificuldades com o nosso corpo físico. E ele nos fala também a respeito do suave convite do Cristo. Suave convite que foi lembrado na página inicial do livro Antologia Mediúnica do Natal, e que Francisco nos fala assim a respeito desse convite do Cristo a toda a humanidade. O Cristo é assim para todos nós a fonte do ansiado alívio de todos os tormentos e de todas as lutas e dores, impulsionando-nos para que aprendamos a solucionar intricados enigmas por meio da nossa comunhão com os seus ensinos, não apenas nas quadras de aperto e infelicidade, mas também quando tudo nos sorri, quando o sol brilha sobre as nossas estradas, pois esse é o melhor tempo de fixarmos o aprendizado para os tempos de invernia. Então, através dessas reflexões, a gente conclui que essa mensagem de Jesus nos consola, faz com que a gente enxergue lutas e dores como grandes oportunidades de crescimento moral para o nosso espírito, e a vivência dessa mensagem do Cristo em nossa vida, ela deve fazer parte de todos os momentos, não só quando estivermos sofrendo, quando estivermos passando por uma situação difícil na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, ou até mesmo nas nossas casas espíritas. Então, essa vivência da mensagem do Cristo deve fazer parte do nosso dia a dia, independente de como estivermos se enfrentando um tempo de sol brilhante, em que os nossos problemas individuais estão amenizados, ou também quando aquelas épocas de invernia, de situações mais difíceis chegarem até nós. A mensagem do Cristo deve fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Busque-o você também em cada dia da sua vida, com alegria interior, instalando em si mesmo os prenúncios da paz, que o vacinarão contra os maus tempos da alma, dando-lhe resistência para enfrentar com bom ânimo todo e qualquer testemunho pelo qual tenha que passar.
Estamos agora, nesta época de pandemia, em espera por essa vacina para curarmos essa doença, e a gente sabe que também existem as questões relacionadas não só ao corpo físico, mas também às doenças da alma. Então, com a alegria interior, com essa conquista da paz íntima, a gente vai estar vacinando contra essas questões da alma que nos fazem sofrer. Então, que a gente também tenha em mente que é importante que a gente tenha essa boa vontade de nos vacinarmos com a alegria interior, com a conquista da paz íntima, para enfrentarmos toda a situação, seja ela a mais difícil que enfrentarmos durante a nossa passagem aqui pela Terra. E perante a família maior, nós vemos que o propósito do Criador, o propósito de Deus, é o de que pouco a pouco toda a humanidade, essa mesma que hoje se divide em castas, classes, cores e raças, possa um dia ser unida como uma só família de enobrecidas afinidades espirituais, conformando de fato um só rebanho, sob a guarda do celestial pastor, que é Jesus. Através dos seus ensinamentos, nós passamos a enxergar toda a humanidade como nossos irmãos perante Deus, como espíritos, todos nós que estamos aqui reencarnados em busca dessa evolução espiritual, em busca de nos tornarmos espíritos melhores, e essa noção de que fazemos parte de uma grande família sob a tutela do Mestre, sob a tutela de Jesus, nos conforta muito o coração, sabendo que todos nós não estamos desamparados em nenhum momento. Jesus está no controle, né, dessa nau, dessa embarcação que é a Terra, e poderemos reencarnar em qualquer país, em qualquer continente, habitando um corpo físico de qualquer raça, de qualquer classe social, de qualquer casta, que ainda assim estaremos sempre sob o amparo de Deus e sob o amparo de Jesus. E a respeito da indispensável vitória, ele é quem nos ensina, com a sua própria vida, a não nos submetermos a esses tempos de obsessões variadas que desgastam a vida no nosso planeta. Jesus é aquele que nos reforça a coragem para sermos capazes de controlar as paixões terrenas subalternas, para não sucumbirmos ao seu império devastador, alcançando essa importantíssima vitória sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, através dessa proposta do Mestre, em realizarmos a reforma íntima, de nos autoconhecermos e modificarmos essas más tendências, a nos livrarmos das paixões que ainda habitarem as nossas mentes e os nossos corações, estaremos sim participando desse bom combate, né? Tendo sempre os exemplos do Mestre como plataforma para que a gente possa construir um novo homem dentro de nós, para que
ao desencarnarmos, estejamos muito melhores em termos morais, comparativamente ao momento em que aqui chegamos. Então, esse convite a realizarmos esse bom combate através do autoconhecimento e da reforma íntima é esse convite de Jesus para que vençamos a nós mesmos. E, dando continuidade às reflexões da noite, uma outra pergunta nos vem à mente. Quais as consequências imediatas e a longo prazo para a humanidade da vinda de Jesus à Terra? Nós fizemos as reflexões até aqui a respeito de como estava a humanidade à época que Jesus chegou, de quem é esse mestre divino, esse Espírito enviado por Deus para que pudesse exercer a função de governador espiritual da Terra, e vimos também algumas das suas propostas do seu Evangelho de Luz para que alcancemos a verdadeira felicidade. E agora vamos analisar o início desse processo de mudança na Terra através da mensagem de Emmanuel, também através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 180 do livro Fonte Viva, intitulado justamente de Natal. Então, em determinado trecho da mensagem, Emmanuel nos diz que a partir da chegada de Jesus à Terra, a justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Então, meus amigos, através dessa mensagem, fica aqui o convite para que, durante todo esse mês de dezembro que está se iniciando, e a partir de hoje, em todos os dias da nossa vida, aceitemos esse suave convite do Mestre para refletirmos a respeito
da nossa existência, para que examinemos os nossos sentimentos, examinemos os nossos pensamentos e atitudes, a fim de que possamos dar início a esse processo de reforma íntima, a esse processo de mudança desse homem velho que existe dentro de cada um de nós, espíritos imperfeitos que estamos aqui na Terra, em busca dessa mudança, em busca de seguirmos Jesus para encontrarmos essa verdadeira felicidade. E através dessa lição de amarmos uns aos outros, que possamos abrir os nossos corações a essas lições e desta maneira estaremos transformando nosso coração em manjedoura para que essa mensagem do Cristo possa renascer mais uma vez em nossos corações e que essa mensagem do Cristo possa se tornar a pauta para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as nossas decisões perante a vida. Agradeço então esse convite para estarmos aqui nessa noite, fazendo essas reflexões a respeito do Natal e que possamos levar para as nossas vidas essas bênçãos do seu Evangelho Consolador e de luz. E para encerrarmos as reflexões da noite de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Ti, Mestre, essa oportunidade bendita que tivemos de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, através da internet, a fim de refletirmos mais uma vez, Senhor, sobre a chegada do Teu Evangelho de luz à Terra. Te agradecemos por todo o Teu Evangelho, pelos Teus exemplos de compaixão, de perdão, de paciência perante o próximo, que nos sustentam, Senhor, e nos estimulam a sermos espíritos melhores. Que as Tuas vibrações e as Tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar toda a humanidade, principalmente neste momento mais difícil de pandemia, em que uma coletividade de irmãos retorna à pátria espiritual. Sabemos, Senhor, que eles não estão desamparados, que os Teus mensageiros de luz certamente estão se acercando deles e os ajudando nessa nova fase da existência desses irmãos. Que possamos, Senhor, manter a nossa fé viva e forte, acreditando que em todos os momentos da nossa vida estamos amparados por Ti, através dos nossos benfeitores espirituais e através, Senhor, do Teu Evangelho de amor
que é roteiro seguro para a verdadeira felicidade. Que possamos, Senhor, ter uma noite de paz e um Natal abençoado, recordando as tuas lições. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.